Oi, segundo ano! E aí? Estamos de volta! Espero que vocês tenham aproveitado aí as férias de vocês, tenham descansado bastante. E agora é hora de recomeçar, né? Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto. A gente vai ter aula de geografia e também de ciências. Então vamos pegar nosso livro? Vamos começar aqui com o livro de geografia. Eu vou pedir para vocês abrirem aí na página 76, ok? A gente vai falar sobre representando diferentes espaços. Como que eu posso representar um lugar, principalmente agora que a gente voltou das férias? Você foi passear na casa da avó, da tia? Você foi viajar? Tem gente que ainda não tá podendo viajar por causa da pandemia, mas se a gente se cuidar, usar a máscara, usar o álcool, né? Até dá pra dar uma saidinha, não é verdade? Então, aonde você foi? Como que eu represento esse lugar que você foi? Por exemplo, a casa da sua avó. Ah, eu lembro aqui na minha memória. Se eu tirar uma foto, eu também posso ter a foto da casa da minha avó. E como que você chegou lá? Ah, tia, eu fui de carro, eu fui de ônibus, eu fui de avião, eu fui de moto, eu fui andando, porque é pertinho, né? Cada um de um jeito. E esse caminho? Como eu fiz para chegar lá? Você passou por alguma rua, por alguma calçada, né? Então é isso que a gente vai ver. Como que a gente representa um espaço, um lugar? Uma casa de alguém, uma cidade, um país? Vocês já sabem, né? Tem os mapas, não é? Mas existem outras maneiras. Então vamos ver aqui na página 76. Os espaços, eles podem ser representados de diversas formas. Pode ser uma foto, que eu acabei de falar. Você pode desenhar, pode ser um desenho. Mapas, existe também a planta baixa. Você pode fazer uma maquete, é quando você faz com objetos assim, aquele lugar representando. Pode ser uma projeção. Tem uma infinidade de meios, ou seja, tem várias maneiras para a gente representar um local. Existem equipamentos específicos para algumas representações. Por exemplo, o planeta pode ser representado pelo globo terrestre, pelo mapa mundi e pelo planisfério. É importante definir qual é a forma mais adequada para representar um espaço. Qual é a melhor maneira que eu tenho para representar aquele espaço? Vamos pensar numa sala de aula. Será que a sala de aula é melhor eu fazer um desenho ou um mapa para eu achar a minha sala de aula? Não precisa de tanto. Um desenho, eu já sei mais ou menos como é a minha sala. Uma foto, né? Agora, se eu quiser representar um país que está lá do outro lado, é mais fácil usar um mapa para poder encontrar, né, onde ele está. Os mapas, eles servem para nos orientar, assim como os pontos cardeais e os pontos de referência. É por meio deles que conseguimos chegar a diversos lugares. Antigamente, os mapas eram bem diferentes desses que a gente conhece hoje em dia. Observe aqui o modelo desses mapas, dos primeiros mapas. As pessoas no passado representavam os mapas nas paredes das cavernas, em placas de argila e até na pele dos animais. Elas os desenhavam para representar as características de um lugar. Esses mapas frequentemente não possuíam alguns detalhes e informações mais claras para melhorar sua precisão, como tem hoje nos mapas atuais. Então, era mais difícil o desenho. Era como se a gente tivesse pego mesmo um papel qualquer e fizesse um desenho, né? Assim eles desenhavam nas cavernas. Página 77. Atualmente, eles são feitos com muitos detalhes, é verdade. Existe até uma profissão, gente, para isso. É o cartógrafo. Geralmente ele trabalha com desenho, com mapas, né? A ciência hoje está bem avançada e utiliza recursos e técnicas modernas, como satélites, câmeras fotográficas, computadores e até radares. Os mapas são diferentes. Temos alguns específicos que tratam de determinados assuntos, como o mapa da vegetação, do relevo, da hidrografia, população, atividades econômicas, vias públicas e outros ainda. A rosa dos ventos geralmente localiza-se no canto superior ou inferior dos mapas, indicando a direção para que possamos lê-los. Para identificarmos em um mapa a vegetação, o número de habitantes e outros, temos que conhecer os símbolos que os representam. Então vamos lá. Os símbolos, eles têm a função de informar os elementos que tem ali naquele mapa. Se você pegar um mapa de algum livro, de algum lugar, vocês vão ver que nesse mapa tem a rosa dos ventos, é como se fosse uma estrelinha, né, que tem no cantinho. Tem também cores, tem quadradinhos, esses são símbolos que representam alguma coisa ali naquele mapa, alguma coisa para você identificar, para você saber o que é. Então vamos ver. Nos mapas encontramos informações importantes sobre elementos naturais e humanos, que são representados por meio de caracteres específicos, tais como um título, a legenda, a escala, os símbolos e até a orientação espacial. Um tipo de representação espacial muito comum é a planta baixa. O que é uma planta baixa? É uma espécie de mapinha que a gente cria assim, ó.
representando essas partes brancas e verdes, gente, representam as ruas. E essas partes cinzas aqui, verde mais clara, é como se aqui tivesse casas, ruas e lojas. A gente pode usar esse mapa quando a gente vai fazer um aniversário. Você pode pôr lá no seu convitinho para a pessoa saber qual a rua que ela deve seguir. Claro que no seu mapa você vai colocar certinho, ó. Segue por essa rua, vira para essa, chegou na minha casa. Faz de conta, tá? Então vamos lá. Essa aqui, ela tá representada por cores. Vocês estão vendo aqui no cantinho as cores? Então vamos lá. O branquinho representa a rua, tá vendo? A parte azul representa o oceano, quer dizer que esse lugar aqui fica perto da praia. A parte rosa é a praia. A parte cinza é onde tem casinhas. A parte verde mais claro é onde tem só mato mesmo, não tem nenhuma casa. A parte azul mais escura é um rio. A parte amarela são as avenidas, são aquelas ruas maiores. E o rosa que eu falei é a praia. Vocês estão vendo que eu falei da estrelinha no cantinho? Essa daqui, gente, é a rosa dos ventos. Ela representa norte, sul, leste e oeste. Ela representa os 4 pontos cardeais. Chama rosa dos ventos, essa estrelinha aqui no canto. Agora vamos lá para a página 78, que a gente vai ver as partes de um mapa. Vamos estudar um pouco cada parte dos mapas. Eles geralmente têm um título, que é o nome daquele mapa. É o mapa do quê? Por exemplo, é um mapa do bairro da Lua. Então, aqui está falando. Legenda, escala, símbolos, orientação, rosa dos ventos e até a data. Tudo isso aparece ali no mapa, tá bom? Se vocês forem ver, tá vendo? A mesma coisa que a gente viu aqui na página anterior tem aqui. A legenda, o que significa? O que cada cor tá representando, né? E o que tem de diferente aqui é um símbolo de uma cruzinha vermelha. Quer dizer que ali tem o quê? Um hospital, tá vendo? Já tá mostrando ali. Então, geralmente o mapa tem o título, que informa o que se pode obter do mapa. Por exemplo, bairro da Lua. Se esse mapa fosse de uma outra cidade, se fosse da cidade de São Paulo, aqui ia estar escrito cidade de São Paulo. Se fosse do Rio de Janeiro, entenderam? Então o título ele mostra de onde é aquele mapa. A legenda ela é muito importante porque ela mostra por meio de cores, sinais ou até preenchimentos diferentes dados sobre os mapas. Por exemplo, em geral no mapa climático do Brasil tem cada tipo de clima representado por uma cor diferente. A legenda que indica cada cor que representa, que foi o que a gente acabou de ver. A gente olha as cores e vai descobrindo o que quer dizer cada parte daquele mapa. Tem os símbolos, que é o caso desse mapa aqui, que tem a cruzinha, que representa o quê? Hospital. E se eu colocasse aquele outro tipo de cruz, uma cruz mais compridinha? Quer dizer que ali tem o quê? Uma igreja. Então existem só esses símbolos? Não, gente, existem vários outros símbolos. Vamos lá para a página 78 ver o que mais que tem. Tem a escala. A escala é feita para que a gente saiba quantas vezes o espaço real foi diminuído. Como assim, Pro? Existe uma cidade, um bairro desse tamanho dessa folha? Não. Os bairros são muito grandes. Então eles usam a escala, que é esse número, volta aí nessa página. É esse número que está aqui no cantinho, ó. É o tamanho, quantas vezes aquele desenho foi diminuído. É que nem você pegar aqui um lápis, você pode desenhar o tamanho real do lápis. Mas você pode desenhar um mini lápis. E aí você coloca, eu diminuí esse lápis 5 vezes, né? Eu deixei ele bem pequenininho, não é o tamanho real. A orientação especial, que é a rosa dos ventos, que a gente viu. E a data é muito importante, pois os espaços estão sempre se transformando, sempre mudando, ou por causa da natureza, que de repente veio uma onda e tirou uma casa que tinha ali, ou por causa das pessoas que sempre constroem, tirou uma árvore do lugar para construir uma casa, ou destruiu uma casa para construir um prédio. Então a data sempre tem que ter no mapa, porque o mapa pode mudar, aquele mapa não fica, o lugar ele não fica para sempre do mesmo jeito, ele está sempre em constante mudança. A ciência que estuda a preparação, a interpretação e a organização do mapa é chamada de cartografia. O mapa é um modelo reduzido de um lugar, é uma forma de representar a realidade daquele lugar. Então, quando você quer demonstrar um espaço, um lugar no mundo, um lugar que você visitou, você pode usar um mapa, né? Você sabia? Quanto mais perto o fotógrafo estiver do objeto fotografado, maior será a imagem desse objeto. E quanto mais longe ele estiver, menor será a imagem desse objeto. É assim que nós vemos as coisas. Quanto mais longe estão, menores parecem. Quanto mais perto estão, maiores parecem, né? É igual aqui na câmera, eu tô longe e agora, ó, pertinho, fiquei com cabeção.
Agora vamos para a página 80 para ver se você entendeu tudo sobre os mapas. Vamos lá. Exercício 1. Qual é a principal diferença entre os mapas antigos e os atuais? Bom, a gente sabe que antigamente tinha mapa feito até na parede da caverna e não tinha tanta tecnologia. Hoje em dia tem o satélite. Sabe o que é um satélite? Ele é lançado por um foguete, ele fica lá em órbita, ele fica lá fora do planeta Terra, do ar, só tirando foto. É como se fosse um drone 10 mil vezes maior, né? E que fica fora do planeta. E a câmera dele é o máximo, assim, dá pra pegar cada detalhe. Então ele vai tirando foto lá de cima, enquanto ele tá, né, na órbita ali, fora do planeta, e ele vai mandando as fotos pra quem tá aqui na Terra. Antigamente tinha isso? Não. Eles só desenhavam aquilo que os olhos conseguiam ver. E a gente conseguia voar bem alto pra poder ver de longe? Não. Mas o satélite consegue. Então é por isso que hoje em dia as coisas estão tão modernas e tão diferentes. Então eu acho que a principal diferença é que não tinha tanto detalhe igual tem hoje por causa da tecnologia. Mas coloca aí do seu jeitinho. Qual a diferença do mapa antigo e do mapa de hoje em dia, tá bom? Agora você vai escolher um símbolo e desenhar para representar cada um desses elementos. Imagina agora que você foi criar um mapa. Você criou o seu mapa. E você criou um mapa da escola. E ali, aliás, um mapa de uma cidade. Só que nessa cidade tem uma escola. Que desenho, tem que ser um desenho, você usaria para representar uma escola? Ah, Pro, eu acho que eu desenharia só uma casinha mesmo com a letra E para saber que é uma escola. Ou não, usa a sua imaginação que você usaria. E para mostrar que tem um pátio, por exemplo, tem a escola, imagina que você está olhando ali o mapa, e tem o pátio é aquela área aberta que você pode correr, brincar. Que desenho que você usaria? Lembra que tem que ser um símbolo, tem que ser um desenho. Eu acho que, como geralmente nos pátios, nos parques, sempre tem um parquinho, eu desenharia um escorregador. Ruas movimentadas, que desenho você usaria para representar uma rua movimentada? Ah, eu acho que você pode desenhar só uma cor, tipo vermelho, né? Tipo assim, ali tem muito trânsito, ela é muito movimentada. E um desenho que represente árvores. Uma árvore mesmo. Eu faria assim, mas você pensa aí que símbolos você usaria. Ó, esse aqui é o meu símbolo para a igreja, eu fiz uma cruz. O símbolo do hospital, uma cruzinha vermelha. Então, eu crio um símbolo para cada um aqui. Número 3. Qual é a importância da legenda? Por que você acha que um mapa tem que ter legenda? Eu vou pegar aqui o exemplo da página 77, que eu comecei a ver o mapa, né? E eu só descobri que a parte rosa era uma praia porque tinha legenda. Então, qual é a importância da legenda? A legenda é super importante. Por quê? Porque com a legenda eu vou descobrir o que cada desenho, cada símbolo e cada cor representa. Porque eu posso imaginar, mas eu tenho que ter certeza o que aquilo quer dizer. A parte rosa desse mapa, por exemplo, eu não sabia que era uma praia. Até a hora que eu li a legenda. Na legenda tá me explicando, é uma praia. Então a legenda, qual a importância? Ela é muito importante para descobrir o que os símbolos, cores e desenhos representam, né? Coloca aí. Agora na página 4. Na página 80, exercício 4. O que são símbolos dos mapas e qual é a sua função? Então, o que é um símbolo que tem ali no mapa? Qual é a função desse símbolo? A gente acabou de falar praticamente a mesma coisa. Os símbolos, eles representam casas, prédios, comércios, né? Eles representam alguma coisa que tem naquele bairro, né? E aí eles aparecem ali para mostrar que naquele bairro tem aquilo. Então, o que os símbolos são? Eles são desenhos que representam casas, prédios, residências, tá bom? 5. Desenhe no espaço abaixo os símbolos que você usaria para representar elementos de um mapa. Não esqueça de escrever o que significa cada símbolo. Então, você vai criar aí. Já comecei aqui com o meu de novo, né? Então, eu colocaria uma cruz, igreja. Uma árvore para representar uma árvore. Eu desenharia um garfo e uma colher para representar um restaurante. São ideias que eu tô dando. Você pensa aí. Que símbolo você usaria para representar cada coisa? Ah, eu usaria um desenho de um sorvete para representar que ali tem uma sorveteria, tá vendo? É só você imaginar. Cria aqui, ó, pelo menos 4 símbolos diferentes. Não vale copiar de nenhum que a gente já fez aqui, hein? Pensa um diferente aí, faz 4 desenhos e o que ele significa para você se você fosse usar ele em um mapa de verdade. Agora na página 81. Faça a correspondência entre os mapas. Então, letra A, o mapa de uma linha de metrô. Letra B, o mapa de um tesouro. Essa tá fácil. Letra C, o mapa de uma cidade. E letra D, o mapa de um
caminho que você tem que chegar porque você precisa ir ali naquele lugar. Então vamos lá. A mapa da linha do metrô. Já descobriu qual é? Tá fácil? A linha do metrô, ela geralmente tem cores e ela vai mostrando quais as estações que ela vai parar. Põe a letra A. Põe a letra B no mapa do tesouro, que ficou fácil. Agora descobre qual desses dois que sobrou aqui. Letra C, qual que é o mapa de uma cidade? E letra D, qual que é o mapa de um caminho? Um caminho simples que você tem que se pegar e que tem até as setas mostrando para onde você tem que ir. Dica de... Agora, na página 82, você vai criar o seu mapa. Faça um mapa do caminho percorrido entre a sua casa e a escola que você estuda. Então, imagina que você está em casa e agora você precisa ir para a escola. Que caminho que você vai precisar passar, que você vai seguir até chegar na escola? Então, desenha aí. Desenha as ruazinhas, você entra à direita, entra à esquerda, você desce, você sobe até chegar na escola. E aí pensa o que tem no caminho. No caminho que eu passo tem um mercado. Eu posso desenhar aqui um mercadinho, né? Pintar, vamos supor, de azul. E aí eu vou criar a legenda. Azul é o mercado. De verde a escola. Verde a escola. Ou até desenho para representar. Agora, número 8, mais um mapa. Agora faça um mapa entre a sua casa e de algum estabelecimento ou espaço público do seu bairro. Vamos supor que aí perto da sua casa tem uma padaria. Desenhe um mapa da sua casa até chegar na padaria. Aqui perto de casa tem uma pracinha que a gente brinca. Desenhe aí a sua casa até chegar nessa pracinha. Alguma coisa que tem perto da sua casa. Pode ser uma padaria, um mercadinho, uma pracinha, qualquer coisa que tem aí perto da sua casa, tá bom? Número 9, circule na planta baixa os cômodos indicados. Então, onde você acha que está aqui? Eu vou ler, você circula. Onde você acha que está o quarto do casal? Circula aí. Onde você acha que está um banheiro? Eu sei que tem mais de um, mas só um. Escolhe um aí e circula. E onde você acha que está a cozinha dessa casa? Circula também, ok? Galerinha, por hoje foi só isso sobre a representação dos espaços. Fácil esse tema, né? Como que a gente representa um lugar, um espaço? Então, essa foi muito fácil. Na próxima aula de geografia, a gente vai continuar falando sobre como representar um espaço, tá bom? Então, agora, terminamos nosso livro de geografia. Agora a gente vai para a aula agora de ciências, tá? Abram aí na página 96, que antes da gente falar do tema de hoje, eu queria falar com vocês sobre a boa ou a má convivência. Como que a gente faz pra gente conviver bem, pra gente viver bem com os nossos amigos? Vamos ver? Palavrinhas Mágicas chama essa música. É uma música, eu vou ler pra vocês. Algumas palavrinhas são mágicas e ajudam a gente a viver melhor. Por favor, muito obrigada, com licença. Tudo bem? Pode passar, eu te amo. Brinca comigo? Como vai, meu amigo? Aquele abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. A bênção, mãe. A bênção, pai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Viver assim é bom demais. Essas palavras mágicas são assim. Tem um poder maior que abracadabra e sim salabim. Assim. Então, uma musiquinha que fala das palavras mágicas, que não é abracadabra e nem sim salabim, né? Por favor, obrigada, com licença, que a gente não pode esquecer nunca de usar. Tem mais uma parte aqui na página 97. Se alguém quiser o nosso bem, muito obrigado, muito obrigado. Se alguém quiser pedir para alguém, diz por favor, diz por favor, diz por favor. Então é bom acreditar. A vida é bem melhor se a gente tem o quê? As palavras mágicas, né? Se a gente tem educação. Vamos lá. Complete essa cruzadinha com algumas palavras da música Palavrinhas Mágicas. Então, assim, vocês vão ter que contar para ver onde que ela cabe e qual palavra que vai dar certo aí. Então, a número 1, obrigado, né? Procura aí. Obrigado tem 3, 6, 7, 8 letras. Aonde tem 8 espaços aqui que cabe a palavra obrigado? Então, presta atenção e coloca aí direitinho cada letrinha no quadradinho correto, tá bom? Agora nós vamos começar o tema de hoje. Agora a gente vai para a página 98 falar sobre o reino vegetal. Vocês lembram que na aula de ciências, no último bimestre, antes das férias, a gente falou só sobre animais, o reino animal, porque era muito grande, tinha muita coisa pra gente aprender. Ainda tem muita coisa pra gente aprender, mas a gente vai dar uma pausa e a gente vai falar sobre o reino vegetal. O que são os vegetais? Todas as plantas. Será que as plantas são todas iguais? É facinho? Tem pouquinha coisa? Facinho é, mas também tem uma série de plantas, tem muita variedade e é bom a gente estudar pra gente ficar conhecendo tudo sobre as plantas. Então vamos ver?
As plantas são seres vivos muito importantes para a vida no planeta. Além de deixar os ambientes mais bonitos e o clima mais agradável, elas servem de alimento e abrigo para vários animais. É verdade, né? Os animais eles precisam das plantas da floresta, a maioria, né? Macacos, pássaros, todos constroem suas casas nas árvores, então são bem importantes. Os vegetais estão presentes nas florestas, jardins, lagos e em muitos outros locais. Assim como os animais, eles também são seres vivos. Gente, lembra que toda plantinha, elas não falam, não andam, não se mexem, mas elas são seres vivos. Por que elas são consideradas seres vivos? Porque nascem, crescem, se reproduzem e morrem, tá bom? Então vamos ver aqui. A plantinha sementinha começou a crescer, virou uma flor, murchou e morreu. Para viver, as plantas precisam de água, luz, espaço e terra apropriada. Não adianta você pôr uma planta na pedra, apesar que tem plantas que conseguem sobreviver. Mas pôr na pedra que ela não vai sobreviver. Ela precisa da terra, precisa de água, precisa de luz do sol, né? As partes de uma planta. As plantas são formadas por folha, caule, raízes, flores, frutos e sementes. Porém, nem sempre uma espécie de vegetal possui todas essas partes. Observe as partes das plantas e suas funções. Então vamos na página 99 ver cada parte. Que ela é dividida em várias partes, a gente aprende acho que desde o jardim. A professora sempre fala, dá essa aula. Raiz, tronco, caule. Mas para que serve cada uma dessas partes? Vamos ver? A raiz é a parte da planta responsável por prendê-la no chão ou qualquer outra superfície. É através dela que o vegetal retira a água e os minerais, que é como se fossem as vitaminas que ela precisa. Então a gente pode dizer que a raiz é como se fosse a boquinha dela, é ali que ela fica sugando, né? Existem raízes que nos servem de alimento. A batata doce, a cenoura, a macaxeira, são raízes que a gente também pode comer. Tem o caule. O caule sustenta as folhas, as flores e os frutos e transporta a água, sais minerais e os alimentos para as demais partes das plantas. Existem caules finos e grossos, e alguns são usados pelos homens para construir casas, móveis. Existem caules usados na alimentação, como a cana-de-açúcar e o palmito. Gente, a cana-de-açúcar e o palmito, eles servem para a gente comer. Agora as folhas. As folhas produzem o alimento da planta e também são responsáveis pela respiração e transpiração do vegetal. Em geral, as folhas são verdes devido à presença de um pigmento chamado clorofila. Algumas servem de alimento para o homem, como a alface e o repolho, e outras servem de medicamento, como a erva cidreira, hortelã, tudo isso vocês já ouviram falar, né? São folhas de uma árvore. Tem as flores também. As flores são os órgãos reprodutores de algumas plantas, e elas podem dar origem a frutos e sementes. Muitas flores são coloridas e têm cheiro. Gente, geralmente, a grande maioria das plantas, primeiro nasce a flor, e depois da flor é que nasce a fruta. Cai todas as florzinhas e a fruta vem. Quer dizer que a flor é ela que vai nascer a frutinha se aquela planta tiver fruta, porque não é todas as plantas também que tem fruta, né, gente? Na página 100 a gente tem as frutas. Os frutos guardam as sementes que ficam em seu interior e dão origem à nova planta. Também servem de alimento, fornecendo muitas vitaminas para o nosso organismo. As plantas e os seus alimentos. As plantas, diferentes dos animais, elas produzem seu próprio alimento, através de um processo chamado fotossíntese. Para conseguir produzir seu alimento, as plantas precisam de muita água, gás carbônico, que está aqui no ar e a gente não vê, a luz do sol, capturada através da clorofila. Tudo isso constitui o alimento da planta, um açúcar chamado de glicose. Ao mesmo tempo que produz seu alimento, a planta libera oxigênio pelas folhas. Então, olha só. A planta, através da fotossíntese. Então, o que é uma fotossíntese? É o momento em que a planta ela fica trocando o ar do planeta. Ali ela está se alimentando também. Então, assim, ela pega o gás carbônico que está aqui no ar, que a gente não precisa. A gente precisa do que para sobreviver? Vocês sabem qual é o gásinho que tem aqui que a gente precisa? Oxigênio. Então, quando o oxigênio entra aqui no nosso pulmão, a gente vai respirar um ar melhor, a gente fica, né, mais disposto. Então, o oxigênio o ser humano precisa. E a planta não precisa. Sabe o que ela faz com o oxigênio? Ela libera o oxigênio Então, é por isso que dizem que nas cidades que tem mais plantas o ar é mais limpo. Claro, porque a planta está liberando o quê? O oxigênio. E ela está retirando o gás carbônico que está aqui no ar, que a gente não vê, né? Ela está pegando para ela, porque ela precisa do gás. Quando ela chupa o gás, ela libera o oxigênio. Então, geralmente, as cidades que têm mais plantas, mais área verde, o ar é muito mais limpo, porque as plantas estão fazendo esse serviço aí pra gente, né?
Então vamos lá. Número 1. A raiz absorve a folha, a água e os sais minerais. A raiz absorve a água e os sais minerais. Número 2. O caule distribui o que foi absorvido pelas raízes. E número 3. As folhas captam a luz do sol e o gás carbônico do ar. Com esses elementos, elas produzem seu alimento e liberam oxigênio como produto final da fotossíntese. Então, viu como tudo acontece? Começa lá na raiz, sobe pelo tronco, quando chega na folha, ela vai liberar aquele oxigênio delicioso pra gente. A respiração das plantas. A maior parte dos seres vivos usa o gás oxigênio do ar e libera o gás carbônico no processo da respiração. Então a planta ela faz o contrário da gente, né? A planta ela chupa o gás carbônico e quando ela solta, ela libera o oxigênio. A gente chupa o oxigênio e libera o gás carbônico. A gente faz diferente, tá bom? Então, olha como as plantas são importantíssimas para a nossa sobrevivência. Agora vamos lá. Página 101, atividades. Número 1. Pense no que você estudou sobre as plantas e responda cada uma das perguntas. Então, eu vou ler a pergunta para vocês. Você vai respondendo aí do seu jeitinho, tá bom? De que as plantas precisam para viver? Ah, essa eu não vou falar aqui, vai. Ficou fácil? O que as plantas precisam para sobreviver? A gente falou sobre isso. Letra B. Qual é a parte da planta que transporta a água e os alimentos? Que sobe aqui, por essa parte para chegar lá na folha. Tem a parte que puxa. Eu não quero saber a raiz, a parte que puxa. Eu quero saber como chama essa parte que fica aqui nesse meio. Como se chama, que é ela que leva a água e os minerais para as folhas. Escreve aí o nome dela. Letra C. Onde ficam as sementes de uma planta? Em que lugar que fica a sementinha? Será que fica na raiz, no caule, dentro de uma folha, dentro do fruto, dentro da flor? A semente, gente, isso é fácil. Letra D. Para que os outros seres vivos utilizam as plantas? Os seres vivos, assim, eles usam a planta para quê? Gente, para se alimentar, para fazer remédio, para fazer suco, né? Então a gente utiliza as plantas para muitas coisas. As plantas dá para fazer, gente, até cabana. Os índios não faziam com as folhas das árvores? E tô dando um monte de dica. Número 2. Coloque V para verdadeiro e F para falso, tá bom? As plantas, assim como os animais, não produzem o seu próprio alimento. É verdadeiro ou é falso? A planta não produz o seu alimento, ela é uma caçadora, ela sai por aí à noite comendo. Acho que é falso. Não sei, coloca aí. As sementes são o órgão de nutrição das plantas. A semente é o alimento da planta, é na semente que tem sais minerais. Foi isso que a gente estudou? Que a semente tem sais minerais, vitamina? Não sei. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem o seu próprio alimento. É durante a fotossíntese que ela faz aquilo de liberar oxigênio, pegar o gás carbônico e usar os sais minerais? Será que é isso? Último, existem plantas terrestres, aquáticas e plantas aéreas que vivem suspensas em troncos, paredes e rochas. É verdade? Tem planta que consegue se segurar em outra planta, consegue ficar na parede? Pensa aí, tá? Página 102. Faça a correspondência entre as partes da planta e a sua função. Então, número 1 para o caule, número 2 a folha, número 3 a flor, número 4 o fruto e número 5 a raiz. Então, vamos lá. Fixa a planta no ambiente, tira dele água e sais minerais. Qual é essa parte que fica presa lá no chão? Ela se chama caule, se chama folha, flor, fruto ou raiz? Põe aí o número certo. Tá fácil, não tá? Então, a gente vai lendo cada uma das partes e descobrindo. É a parte pela qual a planta se reproduz. Qual é a parte que a planta se reproduz? Ou seja, que vai nascer ali as frutas depois dela. A gente aprendeu? Qual é a parte que transporta a água e o alimento para outras partes da planta? É a primeira parte que puxa lá a água, lá do chão. Como ela chama? Põe o número aí. É a parte pela qual a planta respira e transpira. Qual a parte que a gente descobriu que faz a fotossíntese, que libera o oxigênio e chupa o gás carbônico? Que parte é essa? Por último, qual é a parte que guarda sementes e que serve de alimento? Porque a semente fica lá dentro que a gente come tudo. Número 4, observe o nome desses vegetais e escreva que parte da planta ele é. A mandioca, vocês já comeram mandioca? Eu fiz mandioca essa semana. A mandioca, será que ela é uma raiz, um caule? Será que ela é uma folha? Folha ela não é, porque ela não é verdinha, né? A mandioca, para quem não sabe, ela é uma raiz. Vocês acreditam que a mandioca nasce embaixo da terra? Aí quando você puxa, vem aquela raiz de mandioca e a gente come, é uma delícia. E tem muita vitamina também. A cana-de-açúcar, será que ela é uma raiz? Ela fica embaixo da terra? Acho que não. Será que ela é uma folha, um fruto? Ou será que ela é um caule? A cana-de-açúcar, gente, ela é um caule. Ela fica assim pra fora da terra, né? Então ela é o caule, escreve aí.
O hortelã, que você faz chá, ela é uma folhinha, então é folha, já dei a resposta, né? E a manga eu não vou dar. Não, a manga é fácil. A manga é uma flor, uma fruta, uma folha, é fácil. Número 5. Algumas partes das plantas servem de alimento ao homem. Escreva 2 exemplos de alimento que cada parte da planta fornece. Então vamos lá. Semente. Escreve 2 sementes aí que a gente come. A gente come semente, come. Por exemplo, a gente come ervilha. Soja, não sei se alguém já ouviu falar, soja é uma semente. Vocês sabiam que o feijão é uma semente? Ele é um grão, é uma semente. E raízes? Que tipo de raiz que a gente come? Já deu a dica aqui em cima, mandioca. Mas tem a cenoura. Sabia que a cenoura é uma raiz? Ela fica presa lá embaixo da terra. E um caule. Caule também já tinha dica ali. A cana-de-açúcar, o palmito. Não sei se alguém conhece palmito. Geralmente vem na pizza palmito. É gostoso o palmito. Ele também é uma raiz. E por último, uma folha. Qualquer folha, gente. Folha é aquilo que a gente faz salada, quase que eu falei o nome. Que a gente faz salada, que geralmente ela é verde. Tem algumas que é verde claro, tem umas que é bem escura. Pensa aí numa folha, que a gente come que faz salada. Agora o que é o que? Eu guardo e protejo as sementes. Quem sou eu? Eu posso ser amarelo, verde, mas dentro de mim tem uma sementinha. E sou muito saboroso. Escreve o nome aí. Sou o órgão de reprodução da maioria das plantas. A gente descobriu que antes de vir a fruta, tem uma coisa que nasce primeiro. Que é o quê? Escreve aí o nome dela. Ela pode ser muito colorida, ela pode enfeitar a sua casa. Agora, página 103, vamos continuar. Eu sou envolvida pelo fruto. Então, ela é uma coisinha que geralmente ela é pequena e fica dentro do fruto, geralmente. Por último, eu distribuo a água, os sais minerais e os alimentos para as outras partes da planta. Ele é aquela parte que fica no meio da planta. Ele não fica enterrado embaixo da terra e ele também não fica lá na ponta. Ele fica aqui nesse meio. Como ele se chama? Escreve o nome dele aí. Número 7. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1 no que for uma raiz. Número 2 no que é fruto. Número 3 no que é caule. Número 4 no que é folha. Então a gente tem cana-de-açúcar e palmito. Alface e espinafre. Manga e laranja. Mandioca e cenoura. Descobre o que cada um desses vegetais são e coloca o nome. Número 8, você vai pintar de azul os frutos, de vermelho tudo que é flor, de verde tudo que é folha e de amarelo tudo que é raiz. Vamos começar com o azul? Tudo que é fruto aqui que está desenhado. O que você acha aqui que tem uma fruta? Que é uma fruta? Bom, banana e laranja. Vou dar essa porque isso é fácil. Então pega o seu lápis de cor azul, mas não existe nem banana nem laranja azul. Mas é só pra gente representar. Então de azul esses 2 quadradinhos. Pinta aí. Não pinta o quadrado todo não, pinta a fruta mesmo. Pinta só a banana de azul, só a laranja de azul. Agora de vermelho, as flores. Então descobre aí o que é flor e pinta de vermelho. De verde o que é folha. Então as 2 folhas tem aqui de verde. E de amarelo as 2 coisas que sobrou que são as raízes. Agora número 9. Pinte somente as frases verdadeiras. Gente, pode usar qualquer cor que você quiser, qualquer lápis que você quiser, tá bom? Os vegetais utilizam água, sais minerais e luz para produzir o seu próprio alimento, é verdade? Se você acha que sim, pinta. Próximo. O processo de desenvolvimento dos vegetais é chamado de fotossíntese. A fotossíntese é quando o vegetal está crescendo. Não lembro que a gente estudou isso não. A luz solar não é importante para o processo da fotossíntese. Não precisa de luz para fazer a fotossíntese? Também acho que não. A clorofila é uma substância verde que está nas folhas. Eu não lembro de ter falado isso no texto, mas é verdade, gente. A clorofila, ela é verde e fica geralmente nas folhas. Por isso que a maioria das folhas é verdinha. Quando ela começa a amarelar ou fica marrom, quer dizer que a clorofila começou a perder. Ela já não tem mais clorofila dentro dela. Legal, né? Página 104. Complete as frases e em seguida escreva as palavras no diagrama. Germinam e vão dar origem a uma nova planta. O que é que nasce, que é pequenininho que a gente planta e que vai dar origem a uma nova planta? Já sabe. Ele transporta água, sais minerais e alimento para todas as partes da planta. Lembra que ele fica aqui no meio, a gente já falou dele várias vezes. Por elas, a planta respira, transpira e absorve a luz. Como ela se chama? Letra D. Guardam as sementes e servem de alimento. Quem é que guarda as sementes e serve de alimento? Escreve aí o nome dele. São responsáveis pela reprodução da planta. Fixa a planta no solo e retira dela água e sais minerais. O que será? Agora que você já respondeu tudo, já descobriu, você vai colocar aí na cruzadinha essas palavrinhas, tá? Então procurei letra A, B, C, D e coloca aí dentro. Número 11.
Escolha uma planta da sua escola, casa ou bairro onde você mora, desenhe e escreva ao lado o nome das partes que a compõem. Gente, então levanta aí, vai na sua sala, aqui em casa não tem nenhuma planta, olha pela janela, puxa na rua, não tem nenhuma planta. Então vai no Google e procura uma plantinha e escreve as partes dela. Essa plantinha que você tá vendo aí, ela tem raiz, caule, folha. Ah, essa que eu tô vendo só tem folha. Ah, a outra que eu tô pensando só tem fruta. Tem folha e fruta, né? Não tem flor. Ah, não, essa que eu tô vendo tem flor. Então escreve quais as partes que ela tem, porque nem todas as plantas têm tudo. Por exemplo, aquelas plantinhas suculentas, ela só tem folha e raiz, né? Agora, uma rosa, a rosa ela tem o caule dela, que é aquele cabinho, ela tem a raiz, ela tem a folha e tem flor, mas ela não tem fruta. Então depende do que você tá olhando, você vai anotar aqui. Desenha ela e depois anota as partes que ela tem, tá bom? Gente, então, ó, por hoje foi tudo isso sobre o reino vegetal. Não falei que o reino vegetal, ele é muito extenso, ele tem muitas coisas. E é bem importante a gente saber, porque pro nosso dia a dia, pra nossa vida, a gente já aprendeu que os animais, a gente precisa deles para sobreviver. E agora a gente vai ver como as plantas são importantes. A gente já viu aqui na primeira aula, o que a planta faz pra gente? Ela libera oxigênio. Ela tá ajudando a gente a respirar. Então, será que é bom a gente viver num ambiente com bastante planta ou sem planta nenhuma? Pensa bem, né? Então tá bom, galerinha. Por hoje foi tudo isso. Bom descanso pra vocês. Amanhã tem mais aula, tá? Beijo!